E eu estou aqui num bate-papo, numa conversa com o vereador pré-candidato André Merim, que está nos estúdios. Até peço perdão para ele, meu convidado aqui, porque no começo desse problema. Mas a minha primeira pergunta para ele foi sobre essa missão que ele teve recentemente, lá em Jaraguá do Sul, para ver lá o tratamento do esgoto. É impossível a gente não falar do que está acontecendo em Balneário Camboriú, infelizmente. E eu quero que ele nos conte o que ele viu, o que ele encontrou em Jaraguá do Sul e tudo que poderia ser aplicado aqui em Balneário Camboriú. Bom, Sandro, então como o foco da missão exatamente foi ver principalmente o tratamento de esgoto. Lógico, vimos a parte da captação, vimos também a parte do tratamento de água, mas o foco foi na questão do esgoto. Quero agradecer quem nos acompanhou também, a engenheira química Roberto Orlandi, também foi uma comitiva de Palhoça, de técnicos, para ver, né, a referência de Jaraguá do Sul. O que chama a atenção, Sandro? Eles começaram a fazer rede de esgoto apenas em 1998. Não tinha nada até 1998. E eles começaram e rapidamente, hoje chegaram, vamos dizer, a rede de esgoto chegou a 90% já na cidade. Uma cidade que tem uma extensão territorial 11 vezes maior que Balneário Camboriú, que tem uma população maior que de Balneário Camboriú, que tem uma arrecadação da prefeitura menor que de Balneário Camboriú, e mostram em mais de uma estação de tratamento de esgoto que é possível fazer sendo referência. Chegam a mais de 90% de eficiência no tratamento de esgoto. Então, vimos lá a forma do tratamento é diferente, é num tanque só, que fazem todo o processo, mas é para mostrar como Balneário Camboriú está equivocado, como é um absurdo a situação que chega em Balneário Camboriú. Lembrando, até 2019, a nossa estação de tratamento de esgoto chegou a 98% de eficiência. De 2019 para frente, foi ladeira abaixo. Uma série de erros, de equívocos, ou de deixar de qualquer forma, até a gente questiona, por isso que temos um pedido de abertura de CPI com 5 assinaturas na Câmara. Fomos no IMA, o IMA mesmo disse que uma gestão absurda o que vinha acontecendo, que deixaram chegar um caos, chegou a tratar praticamente nada e chegou a um período de 16%. Agora aqui, e visitamos também a estação de tratamento de esgoto em Balneário Camboriú, que estavam fazendo um quarto decantador, o terceiro não funciona, o primeiro ia passar por uma reforma também, e aí o gradeamento, para explicar para as pessoas, gradeamento é o primeiro processo quando chega a água de esgoto lá. Então se separa ali, por exemplo, cabelo, cotonete. Isso é feito de forma manual em Balneário Camboriú. Lá em Jaraguá do Sul, mostrando de forma mecanizada, automática. Um exemplo, né? E aí, lógico, manual, vai uma pessoa lá a cada tanto tempo limpado, provavelmente não limpa todo o tempo. Então, sabe, e o principal, Sandro, que embora estão fazendo decantador, disseram agora que estão fazendo decantador novo, que está andando a obra, o principal é a nossa lagoa. A lagoa é o principal da estação. Se não recuperar a lagoa, não vai voltar aquele 98% de eficiência. E são 3 anos! O problema foi lá em 2020, já estamos na metade de 2023. Eu sou obrigado a te fazer uma pergunta a respeito de Jaraguá do Sul, que não me interpretem mal, né? Mas lá em Jaraguá eles têm uma autarquia, como nós temos a EMASA aqui? Sim. Isso é importante e arrecada tanto quanto? Aí que tá, não. Aí que tá, a arrecadação do município, né? É importante essa questão, até pela arrecadação do município, até porque a EMASA aqui passa dinheiro para a prefeitura, né? Então, tem o dinheiro no orçamento, repassa dinheiro para a prefeitura e depois pede empréstimo para recuperar o rombo. Lá é o contrário, a prefeitura ainda repassa mais recursos para a estação, para a CEMASA, né? Porque então, no caso lá o que a CEMASA arrecada ainda não é o suficiente para a entrega que ela precisa. Exato. Ao invés de Balneário Camboriú, que o dinheiro chega a sobrar ao ponto de usar no poder público. Aqui inverteu os fatores. Exatamente, Sandro. E mais uma questão importante nós enfatizarmos.
foi feito a autorização para empréstimo de mais de 100 milhões, sem saber para o que exatamente, porque lá mais genérico possível o projeto de lei, Sandro. Era ou para Orle, ou para estação, ou não sabe nem onde que vão investir, 100 milhões, empréstimo, passaram 100 milhões para a prefeitura antes, ou a estação detonada. E o principal, nós estamos falando de saúde pública. A estação de tratamento de esgoto Balneário Camboriú não trata com eficiência, manda água para o Rio Camboriú, que vai para a praia da cidade que chama Balneário Camboriú. É o básico ter balneabilidade. E lembrando que cada real investido em saneamento se economiza 9 em saúde. Indo para a água da praia, quantas pessoas na temporada aí com problemas, que foram para o atendimento da saúde, aí, enfim, por ter contato com a água, a questão ambiental e a questão de reputação de Balneário Camboriú. Reputação, quanto tempo que o trade turístico demora para visitar os locais, mostrar, não, venha para Balneário Camboriú, nós temos infraestrutura, nós temos tempo para você passar, entretenimento. Não, e o principal, é água da praia, né? Por que Balneário Camboriú é o que é? Não podemos deixar de enfatizar. O principal é o que a natureza nos deu, é a praia central, é o grande diferencial. Lógico, tem o trabalho de muitas pessoas em tanto tempo, mas a praia central é algo que Deus nos deu lá, que é o grande diferencial. Então, sabe, uma grande incoerência. Eu tomava banho na frente do Marambaia desde a década de 80. Tudo bem, eu sou velho, mas é verdade. Eu vinha criança de Itajaí, porque eu sou nascido e criado em Itajaí, mas a gente vinha tomar banho aqui em Balneário, porque a praia aqui sempre foi mais mansa, e o local que a gente ficava era aquela região na frente do Marambaia, né? Que hoje, às vezes, tem dias que não dá para ficar naquela região por causa do odor, do cheiro, daquilo que já fizeram tudo ali, só não veio a NASA ainda, né? Para tentar tirar o odor e o cheiro. Tento fazer serviços que amenizou mal. Eu acho que um grande avanço foi a questão dessa forma da lei mais dura para os condomínios que jogavam os seus dejetos, seu esgoto direto no canal, mas também não resolveu. E eu também não vi caminho ainda para chegar a alguma solução. Aí do outro lado, aqui eu estou falando, mas do outro lado tem Camboriú, né? Que já temos uma cidade inteira lá que não tem tratamento adequado do seu esgoto, tem saneamento lá. Aí temos a nossa autarquia, que é a nossa EMASA, que também com problemas sérios, que eu não quero ser inconveniente, o Douglas sabe que eu gosto dele pra caramba, meu amigo, mas eu fico me perguntando o seguinte, André, isso parece uma bomba. Já estava piscando lá há 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu vou explodir. E todo mundo olhava e dizia assim, mas não vai ser hoje. E agora explodiu. Né? E é uma coisa tão séria, porque assim, a gente prega sustentabilidade, não sei o quê, vamos plantar restinga, mas nós estamos jogando merda na praia. Não faz sentido, entendeu? E outra coisa, sabendo que a gente tem arrecadação, que a EMASA tem, a gente sabe que há um super déficit ali, a gente precisa pegar dinheiro emprestado para fazer uma obra de emergência. Cara, não houve uma programação, porque a coisa não quebrou hoje, ela vem diminuindo a sua capacidade ao longo do tempo. Né? O que acontece na gestão? 3 anos, o problema lá, 3 anos, até 2019 funcionava bem, imagina o IMA, vem fiscalizando desde... E vinha aqui cobrando por que não foi isso, tem bolha, o que foi feito. Daí fizeram uma obra, pagaram lá mais de 5 milhões, depois tem multas, outras coisas, e aí a obra não foi feita, não foi bem feita. A princípio não estão cobrando a empresa para refazer, ou o dinheiro foi pelo ralo, e aí? Mas e aí? Não, daí fica enrolando, não, está fazendo, e aí, o TAC. O TAC, que foi feito com o Ministério Público, é dali para frente e eu avaliar o que foi feito, o que deixou de ser feito, a responsabilidade daquele período. Então, por que do pedido de abertura da CPI que fizemos em fevereiro? IMA mostrando a situação catastrófica na estação de tratamento de esgoto. Palavras deles, catastrófica.
relatório de balneabilidade do INMA dizendo vários locais impróprios. A EMASA vai lá e me apresenta um outro relatório dizendo que é próprio, quando embaixo mesmo, se for analisar o laudo, diz que aquilo não pode atestar que estava próprio. Mais de 100 milhões nos últimos anos repassados à prefeitura que deixaram de ser investidos em água e esgoto. As entidades indignadas com a situação e que estavam tentando uma reunião com o prefeito. E eu digo outra questão ainda. Os indícios por uma série de aspectos e até por contratações da EMASA, de buscar privatizar ou concessão ou algo assim, e o que eu já alertei. Se aparecer algum projeto, né, de concessão, de privatização da EMASA nesse período, vai ficar claro que a omissão lá na EMASA foi proposital, para gerar o caos e para dizer que tem que privatizar e que lá não tem condição de tocar. E também por isso a nossa visita em Jaraguá do Sul, para mostrar que uma autarquia pública pode sim fazer um bom trabalho, pode sim buscar reduzir despesas, Sandro, buscando tecnologia. Eles estão buscando, até na estação de tratamento de água, fizeram uma cobertura até para quem vai trabalhar, ter mais facilidade, mas com placas solares para diminuir o consumo de energia, tecnologia acompanhando a estação de tratamento até pelo celular, servidores. Então se vê um grande investimento e um sentimento de buscar uma qualificação aqui. E não podemos deixar de destacar os servidores efetivos, com uma série de servidores efetivos competentes em Balneário Camboriú. Dentre eles, eu quero destacar, por exemplo, o Felipe, que fez o projeto um dos responsáveis pelo Parque Inundável. Tem uma série de servidores efetivos competentes, mas não está sendo tocado dessa forma. A gestão não está indo de forma técnica. Não pode, de forma técnica, ter acontecido aquilo que aconteceu na estação de tratamento. Então, é um grande problema de Balneário Camboriú, porque, como disse, é um item que afeta meio ambiente, saúde pública, turismo, economia, reputação, e aí? Tudo que é feito com esse grande problema. Então, é possível fazer. Jaraguá do Sul é um exemplo. Aqui precisa de gestão, mas, infelizmente, parece que esse não é o foco do governo. Agora, numa época, num momento, numa geração que fala tanto em sustentabilidade, não dá para entender, né? É que uma coisa não faz sentido com a outra. Num programa de governo que falava de balneário de águas limpas, jogar esgoto direto no rio e indo direto para o mar? Mas aí foi na primeira, os 4 anos, já acabou aquele. Pode ser. E aí um dos problemas é que, como também não presta contas... Trabalhando na campanha. Agora nós estamos avançando para o futuro. Verdade, é outro programa que também não presta contas. Isso é importante também destacar, né? Nós temos a iniciativa do programa de metas que incluímos na lei orgânica para que o prefeito tivesse que prestar contas no decorrer do mandato. Depois da terceira denúncia no MP, foi divulgado lá no site da prefeitura, escondido lá na Secretaria da Administração, escondido o que eles pretendem fazer, mas não atualiza os indicadores, não mostra para onde está indo, não mostra para a população aquilo que se comprometeram, o que já alcançaram. Porque o objetivo com isso, independente de quem for o prefeito, a gente avaliar o governo pela gestão. O que prometeu, o que entregou. Está bom ou não está bom, o percentual que entregar, a população vai avaliar, mas com números. E não com informações desencontradas para tudo que é lado e para tentar afirmar que faz gestão quando a gente sabe uma série de problemas causados. Eu, na primeira gestão, nos primeiros 4 anos da gestão Fabrício Oliveira, eu fui muito crítico no final do mandato. Quando veio a reeleição e ele se reelegeu, eu chamei aqui, pedi desculpa e falei que não falaria mais mal da gestão dele porque o povo reelegeu. Eu li, agora há poucos dias, há 20 dias, que existe uma pesquisa e que mostra que 60 e poucos % da cidade, da sociedade, dessa pesquisa, aprova a gestão Fabrício de Oliveira, nesse momento. A cidade está perfeita? Eu não sou louco dizer que está. Está melhor do que já foi? Obrigado. Ninguém caminha para trás. Então, agora a gente tem que ver. Eu acho que a gente evoluiu muitas coisas, assim... hoje nós estamos aí caminhando para ter mais um parque temático dentro da cidade, que é bom, vai trazer recurso, turismo para a cidade. Está sendo inaugurado alguns USB aí das postos de saúde, bom pra caramba também, mas eu ainda continuo tendo que enfrentar fila no posto médico.
de madrugada. Porque lá chega às 8 horas, acabou a ficha, não tem mais ficha. Eu ainda espero uma forma tecnológica de poder marcar minha consulta ou ver se tem vaga pelo celular. Porque nós estamos no século XXI. Gente, eu sou dono de um canal de TV, eu estou operando toda a TV aqui sentado nessa mesa. Porque tem tecnologia. Para a cidade, para as outras coisas também já tem essa tecnologia. Tu é um cara que vem se preparando há alguns anos. Quando eu digo se preparando, não é se preparando politicamente, em grupinhos. Eu digo que tu vem se preparando de forma literária, podemos, estudando a fundo, conhecendo a parte técnica da coisa, para, quem sabe, um dia se tornar prefeito dessa cidade. Eu uso aqui muito o exemplo do teu saudoso tio. É tio, né? Tio-avô. Tio-avô. Meu pai. Eu acho que eu queria ter conhecido esse cara, porque ele era um alienígena dessa cidade. Na geração dele, na década de 70, que é quando eu nasci. Eu nasci em 72, esse homem já era um gênio, já porque ele tinha uma visão maluca de cidade. E eu falei isso aqui em todos os programas essa semana. Ele foi prefeito e teve ações e atitudes de uma cidade que ninguém enxergava. A verdade é essa. Ele tinha uma visão de uma cidade que ninguém enxergava. E graças a essa visão é que hoje, quando eu pego o meu carrinho, você também, a gente tem ali a Terceira Avenida, a Quarta Avenida do Estado, aquelas coisas largas pra caramba, que na época chamavam ele de doido. Louco. Mas se não fosse um louco, hoje como seria o trânsito de Balneário Camboriú? Não seria. Eu já estava fazendo a avenida por cima dos prédios. Porque não teria como andar. A verdade é essa. Nós estamos falando de um homem que teve uma visão maluca numa cidade que tinha o que na época? 10, 20 mil pessoas? Que hoje, com uma cidade de 140 mil pessoas, se não fosse aquela visão lá, nós estaríamos perdidos. Só que ele não foi popular, é aí que está o grande ponto que eu quero chegar. Ele trabalhou para uma cidade a longo prazo, não foi popular, não se reelegeu. Eu fico com medo, será que fazer o certo é errado? Aí eu te pergunto, cara, se tu for prefeito, se tu tiver a oportunidade de ser prefeito, tu estás pensando nessa cidade a longo prazo? Eu tenho falado aqui de números, eu digo que Balneário, se alguém não tomar uma atitude séria em termos de gestão, de projetos para a cidade, nós vamos falir em 15, 20 anos, porque a construção civil não vai ter mais lugar para construir, não vai ter mais espaço. Vai construir no bairro, lá no bairro o apartamento não vale 2 milhões, 15 milhões, 28 milhões. Lá é casa de pobre, lá vai custar 500 mil, 600 mil. Aí a arrecadação da construção não será mais a mesma. E daí? Como vai ser Balneário Camboriú? Qual é a tua visão para o futuro de Balneário Camboriú? Essa cidade está com 140 mil e eu digo que nós vamos chegar a 200 mil habitantes. E daí? Bom, Sandro, obrigado pela referência, né, da nossa família Meirinho, pelo legado que de fato, se nós vamos falar do sistema viário, tem alargamento para 6 metros da calçada da Avenida Atlântica, tem alargamento da terceira, abertura da terceira, abertura da quarta, o planejamento e o início da quinta, alargamento da Avenida do Estado, e também a abertura da estrada Costa Brava, que hoje é Interpraias. Também o planejamento, foram doados terrenos pela comunidade, tanto da família Longo quanto da família Cabral, lá onde hoje está o centro de eventos, lá que foi feita a Citur Rodofeira na época. O primeiro projeto de esgotamento sanitário, de saneamento, também envolvia outras questões, em 1976 protocolado no governo do estado, o primeiro projeto de Santa Catarina. Então, Código Tributário, Plano Diretor, primeiro também Plano Diretor na época, quando não havia exigência Plano Diretor, Código de Normas e Instalações, Obras e Edificações. Aliás, das 10 leis mais acessadas em Balneário Camboriú hoje, ainda 3 são da gestão de Gilberto Américo Meirinho. Então é muito importante nós referenciarmos uma gestão que iniciou há 50 anos e que continua, né, de fato, dando legado. Por exemplo, as avenidas, né, como tinha dito, a avenida tem a terceira, a quarta avenida, 26 metros de largura. Então, lógico, pensar isso na época, né, as pessoas vendo, meu Deus, mas 26 metros de largura aqui no... Vai ter corrida de cavalo? E aí está hoje que se debate até calha de transporte coletivo, porque a avenida é, de fato, larga. Então, permite essas questões futuras.
lógico, para mim é uma grande referência de como poder seguir de pensar a cidade a longo prazo, pensar no equilíbrio, né, da cidade, econômico, social, ambiental, que ela vai em equilíbrio. E de fato, Sandro, se nós pegarmos, eu acho importante colocar um dado que eu peguei com o ex-secretário de Planejamento, agora está na frente da gestão da Orla, o Edson Kratz, que fez um levantamento lá no planejamento e que eles fizeram um cálculo que, se for construído em todos os lugares que o atual plano diretor já permite, o atual, esse defasado, mais de 17 anos, que já permite, a cidade chega a 600 mil habitantes. 600 mil habitantes em Balneário Camboriú, já permite construir, fora o que vai ser discutido no plano diretor agora. E sem pensar na questão do entorno. Nós formos pegar o último censo, né, que Balneário está ali com cerca de 140, Itajaí já virou o 5º do estado, Camboriú já está ali em 13º e Navegantes em 15º. Então, a região metropolitana, além do crescimento de Balneário Camboriú, vai toda a região. Ou seja, o que tem que pensar fundamentalmente? Água para esse povo todo. Abastecimento de água, como é que fica? Porque eu moro na Avenida Atlântica, o prédio de milhões, sim, e daí sem água. Como é que fica? Vale alguma coisa? Esgotamento sanitário para isso tudo. Mobilidade urbana. Então são temas sensíveis, fundamentais, e outros temas também, né? Nós vamos acabar caindo, lógico, em saúde, segurança, educação, até porque o custo de vida em Balneário Camboriú é alto. Então, para quem mora aqui, quem mora no entorno, precisa ter bons serviços, serviços de qualidade, serviços de referência no atendimento dessas áreas. Então, é preciso sim, planejamento, pensar para como vai ficar a nossa cidade para o futuro. Já existem estudos de falta d'água a partir de 2025, né, se não for feito parque inundável. Rede de esgoto precisa ser pensada à frente, né? Jaraguá do Sul, vou dar um exemplo. Jaraguá do Sul, se estragar uma, se estragar outra, tem outras de reserva, não trabalha apenas com uma, que é o caso aqui de Balneário Camboriú. Tem plano B, tem alternativa. Então, mas aí nós falamos, mas foram feitos investimentos. Estamos no 7º ano de governo. 7º ano. Não começou agora. Então, quais as entregas que deveriam ser feitas numa cidade que tem esse orçamento? Estão sendo feitos muitos investimentos. Investimentos privados. Investimentos privados. Muito importantes empreendedores que vêm para cá, mas tem isso, tá aí, investimento privado, quais grandes obras que ocorreram. O sistema viário, importante também voltar, a questão do sistema viário, até porque a base do sistema viário lá da gestão de Gilberto Américo Meirinho ficou basicamente aí por quase 40 anos, aquele mesmo, aí depois vai vindo, vem a Martin Luther, vai ter a Avenida das Flores, vai ter a continuidade da 4ª Avenida. Aliás, 4ª Avenida que foi entregue no início do governo, porque tinha sido já desapropriado, tudo praticamente feito no governo anterior, que era o referencial, o ex-secretário de Planejamento, Fábio Flor, que trabalhou muito nesse processo de desapropriações. Então fica isso, com o orçamento que se tem, com a expectativa que se tem, com os sonhos que foram vendidos, que a expectativa criada de plano de governo, eu sinto que deixa muito a desejar. Aliás, é importante destacar, eu sempre disse que na Câmara, o que tivesse bom apoiaria e o que não. Nunca me colocar, eu sou oposição, porque eu não sou oposição à cidade. Eu me coloco oposição ao governo, muitas vezes, em função dos projetos ruins, que não são para o bem de Balneário Camboriú, mas sempre com independência. Também quero destacar isso, Sandro. Dos vereadores que estiveram nas duas gestões que o Fabrício foi eleito, nos que estiveram nas duas, o único que não fez parte da base do governo fui eu. Os outros, em algum momento, fizeram parte da base do governo. Sempre procurei manter minha independência, votar conforme a minha consciência, conforme quem me colocou lá. Foram as pessoas que votaram em mim. E essa autonomia que nós defendemos, inclusive quando se debate projetos para a cidade, ou do empréstimo de 100 milhões, por exemplo, mas espera aí, se tem má gestão lá, já provou que não faz... Como é que vai aprovar esse empréstimo de 100 milhões se já passou esse recurso para a prefeitura? E aí? E aí os vereadores acabam muito tendo, porque eu sou da base do governo,
A autonomia é muito importante. Isso eu procurei manter porque eu quero depois voltar para casa, sendo independente do pleito do ano que vem, que me coloco como pré-candidato a prefeito, mas independente do resultado do pleito do ano que vem, cumprindo meu papel como vereador, que não serei mais candidato a vereador, quero voltar para casa, estar com consciência tranquila, saber que fiz a minha parte e que posso olhar para quem votou em mim com tranquilidade e dizer que fiz conforme a consciência, pensando no presente e futuro da cidade. Agora, é complicado a questão gestão pública e tudo mais, porque, cara, quando eu comecei a me lembrar aqui, porque eu trabalhei na Câmara na época, já era vereador, e realmente os teus posicionamentos sempre foram, eu não vou dizer que ele é neutro, ele nunca tomou partido nem de oposição ou de governo. Eu acho muito legal essa tua colocação, porque você foi eleito para ser vereador e você se comportou da forma do qual tu foi ser eleito. Tu foi eleito para ser o representante do povo, não ser representante de um partido, né? E ao longo da caminhada da tua história como vereador, e aí me chama a atenção, é que, olha só, você escolhe um vereador e ele vai lá para representar um certo número da população. Só que 99,9% chega lá, não representa mais aquele número da população. Ele representa um grupo que não é a população, é um grupo político. Por isso que sempre tem lá um grupo que é a base do governo e a oposição do governo. Mas eu sou sincero, eu nunca fui na urna eleger alguém para ser base de ninguém, nem para ser oposição de ninguém. Eu sempre tentei votar em pessoas para que me representem lá. Será que não está na hora de começar a criar leis, cara? Aí eu sei que o âmbito que eu estou te falando é âmbito federal, que proteja, de certa forma, o político em si, para que ele possa tomar decisões, às vezes... Porque hoje, se tu vai contra... Depende do cargo que tu executa, tu exerce, se tu vai contra o partido já te derruba. A verdade é essa, tu pega aí um deputado federal, um senador, onde a coisa lá em cima é maior, se tu vai contra aquilo que o partido pensa, há confusões aí generalizadas, tu é expulso de partido, aquela coisa toda. Será que nós não tínhamos que mudar a lei, cara? Tipo, eu quero ser candidato a prefeito, qual partido tu é? Não tem partido, eu sou um empresário e quero ser candidato a prefeito. Fim de papo. Mudar, cara, para que a gente pudesse ter mais liberdade de ser político? Olha, Sandro, é realmente um raciocínio importante, né? De poder, e principalmente numa cidade, falar o seguinte: quem está lá hoje, né? Quem vai lá representar, é cidadão, é morador da cidade. Está ali e daqui a pouco não vai mais estar. Né? Ninguém é dono da cidade. Prefeito não é dono da cidade. Vereador não é dono da cidade. Está ali por um período, quem tem que comandar é a população. Até por isso, do nosso projeto de lei do plebiscito, referendo, iniciativa popular, que nós vamos falar ali mais à frente. Mas, Sandro, eu vejo que hoje me parece que também vai estar havendo um alinhamento das pessoas mais dentro dos partidos, conforme algumas coisas que os partidos defendem. Me parece que hoje um pouco mais. Vejo que no passado, até pela quantidade de partidos que nós temos no Brasil, já foi muito pior, né? As incoerências de trocas, de mudança de partidos de um espectro político totalmente diferente do outro que vai. Agora, algo que eu aponto muito na Câmara, quando se fala de base de governo, né? Mas, peraí, se você está defendendo, estou na base do governo, tenho cargos no governo. Mas você apoiou o prefeito? Você não ajudou o prefeito a se eleger? Então, o prefeito está dando possibilidade de nomear ali alguns cargos. Agora, não significa que você tem que votar tudo que o prefeito acha da cabeça dele. Sem questionar. Não, porque ele é prefeito. Sim, mas peraí, ele é prefeito. E você é vereador. Você tem um mandato, as pessoas te deram um mandato para, com autonomia, defender o que você acredita. E aí, esse é o contraponto, né? Os contrafreios e contrapesos que o Legislativo deve fazer, o Executivo. Enfim, então eu vejo com esperança, né, que para o futuro as coisas vão melhorando, que mais pessoas participem. Eu vejo que desde 2013 as pessoas começaram a se interessar mais pelo meio político.
querer saber, não pegar mais o santinho do chão e dizer, não, peraí, eu vou ver quem que eu vou votar. Só que ainda é um processo de amadurecimento, ainda as pessoas dizem, não, eu vou trocar, mas é fácil. Quem está lá é só troca todos, mata todos, privatiza tudo. Não é bem assim. Vota só num número que está tudo resolvido. Não é bem assim. Então as pessoas estão vindo, estão amadurecendo cada vez mais, estão procurando analisar mais o comportamento de cada um. É importante que as pessoas que estão indignadas, que nos acompanham, que estão indignadas, que venham ser candidatos. Seja candidato a vereador, seja candidato a prefeito, ou participe do processo dentro de um partido. Se os partidos não estão bons, venha trocar a visão do partido, mas ou se governa ou se é governado. Agora... Então, a gente precisa participar, precisa trazer as pessoas bem intencionadas, como diz o filósofo Edmund Burke, irlandês, o triunfo do mal repousa na inércia dos homens bons. Ou seja, se as pessoas bem intencionadas não fizerem a sua parte, quem está mal intencionado, quem utiliza o poder para o mal, para a corrupção, para a má gestão, vai continuar à frente. Então, por isso, chamo todos a participarem de alguma forma. Eu ainda vou um pouquinho mais longe, porque eu acho na política, claro, nós precisamos que as pessoas comecem a participar mais, não tenho dúvida disso, André. Mas eu acho que as pessoas têm que começar a questionar mais. Também, verdade. Porque senão tu compra uma camisa, ou ela é vermelha ou ela é amarela, né? Porque entrou esse joguinho do vermelho e amarelo aqui no Brasil, direita e esquerda, e tu não questiona mais nada. Não, aquilo lá é esquerda, não, isso aqui é direita. Eu sou de direita, outra de esquerda. E eu não vou questionar nada. Vou dar exemplos aqui. Eu votei no Bolsonaro, votei. Votaria no Bolsonaro de novo? Não voto. Não votei no Lula. Votei no Lula na primeira vez. Votei. Eu sou homem para assumir o que eu faço. Primeiro mandato de Lula, eu votei nele. Acreditei no trabalho dele. E vou falar a verdade, votei na reeleição dele, na época. Achei, minha opinião, que estava fazendo um bom trabalho para o Brasil. Quando todas as coisas depois a gente acabou descobrindo, obviamente eu sou um ser humano inteligente e vivo, raciocinei, não quero que isso continue. Ponto. Porque aqui eu não estou falando de partido, eu estou falando de gestores. Veio o Bolsonaro, que entrou naquela onda, né, do grupo de ladrão, ele é o herói, ou da direita, beleza. Fez uma gestão boa? Cara, não fez. Vamos ser sinceros, não tem merda nenhuma. Só gritou, ok, daquilo, mas não fez nada. Quem fez foi alguns bons ministros. Esses caras trabalharam. Pega um Tarcísio da vida. Um monstro Tarcísio. Um monstro. Entre ele e outros. Damares. Ama aquela mulher. Demônio aquela mulher. Lá o problema foi quando eles perderam, cara. Porque quando eles perderam aí, aonde eu quero chegar, o problema não é quando eles estão ganhando. O problema é quando eles estão perdendo. Porque toda aquela mensagem que tu falava, eu sou de direita, nós fazemos as coisas certas, cai pro chão quando você começa a agir igual aqueles do qual tu fala mal. Vou dar exemplos aqui. Eu não votei, graças a Deus, tá? Pode espalhar esse vídeo aí. Eu não votei, graças a Deus, no tal de que é o senador daí. Como é que é o nome daquele coisa lá? O Jorge Seife. O tal do Seife. Eu não votei nele. Não me passou aqui, tá? Não me comprou. Cara, acabou de ganhar, Jorginho ganha. Quem tem empregado lá na Assembleia? A mulher do Seife. Quem é os empregados do Seife? O filho de Bolsonaro, que está aí na cidade, que quer ser vereador. Eu não aguento isso. Já falaram para ele, vai ser o vereador mais votado da história do Balneário Camboriú. Se isso acontecer, por Deus, eu me mudo de cidade. Não, porque é uma cidade de gente paranoia, doida. Por quê, cara? Tu precisa conhecer a cidade. Conhecer os moradores, conhecer os problemas, saber o que acontece aqui. Não é porque tu tens o sobrenome A, B ou C que tu vai vir aqui, é o meu herói. Se nós continuarmos a agir dessa forma, André, nós não vamos nunca melhorar, a gente nunca vai chegar na cidade que a gente quer. A gente vai sempre andar em círculo, cara. Né? Aí aqui é o tal do Rian, tadinho. Nem conheço esse garoto ainda. Tentar trazer aqui para entrevistar, a assessoria está protegendo. Não dá entrevista para ninguém. Também vai falar o que ele manda. Tem que conhecer esse da primeiro. Aí, lá em Brasília, tem o genro da Michele.
cabo do exército. O cara é cabo do exército, tá trabalhando lá no Pulseiro. Ou seja, cara, tudo aquilo que eles pregavam enquanto no poder e pregavam contra é o que eles estão fazendo agora que estão fora do poder. Então, cadê a porra da diferença entre direita e esquerda? Não tem, velho. Se eu for prefeito, eu vou arrumar um emprego pra minha mulher, um emprego pro meu filho, pra tia. Então eu sou mais um daquele mesmo joguinho. Ou eu tô doido? Sandro, teu raciocínio é exatamente no seguinte sentido. Em toda a profissão existe pessoas bem mal intencionadas. Em todos os partidos existe pessoas bem mal intencionadas. E no Brasil ocorreu, até por, como eu disse, esse processo de amadurecimento, de tentar solucionar de forma mais fácil, mas no meio ocorreu um processo de confundir espectro político com separar quem é bom ou quem é ruim, né? Então, pessoas que se aproveitaram também de, vamos dizer, de ondas e foram no embalo com má intenção, enfim, aquela questão precisa, não é simples, precisa analisar cada fato. E cada fato não é por quem disse, se o fulano disse está certo, se foi o outro que disse está errado. Não, o fato tem que ser analisado em si. O fato, não, independente de quem fez, porque as leis devem ser dessa forma, independente de quem fez, o fato está certo ou está errado? Mas foi fulano que disse. Não, independente de quem disse, está certo ou está errado? Então, mas é um processo de amadurecimento. Eu vejo que as pessoas também estão buscando entender mais os aspectos políticos, né? Direita, esquerda, centro, algo de equilíbrio, de extremo, do prejudicial do extremo. É um processo que, se nós formos analisar o passado, não só do Brasil, mas de outros países, pegarmos como referência, simplesmente estudando o que já ocorreu, já dá para entender que ali na frente vai ter uma evolução e vai chegar a um equilíbrio. Mas como o brasileiro começou a partir de 2013 a se aprofundar, está tentando de uma forma ou de outra, e com uma série de problemas que nós temos, né, do Brasil, dos poderes, nós analisarmos uma série de críticas que o judiciário tem de estar buscando legislar, enfim, aos ministros, o Congresso tentando fazer impeachment de ministro da STF, que começa a ser um processo. Não, peraí, o judiciário era... ninguém mexia no judiciário. Não, tem alguns senadores que estão tentando, estão questionando, foram trocados todos os senadores, ao presidente, enfim. Vejo que é um processo de amadurecimento, que lá na frente eu tenho esperança que vai chegar a um equilíbrio, e mais importante dessa forma, né, Sandro? O fato em si, ser analisado em si, independente de quem foi, e que aí a gente acaba vendo, portanto, por diferentes lados, né, um lado, outro, coisas que não casam, às vezes, o discurso com a prática, enfim. Mas é um processo, e o que o nosso partido tem defendido, quero falar aqui do nosso senador Esperidião Amin, até no dia em que foi lançado e o convite, o desafio para estar como pré-candidato a prefeito de Balneário Camboriú, né, o nosso senador Esperidião Amin, que está como presidente estadual do partido, falando: olha, hoje tanta coisa que os partidos falam, pregam, nós vamos colocar aqui 3 questões. Nós defendemos ajudar o empreendedor, iniciativas que favoreçam a quem quer empreender, quem quer participar, desenvolver a economia. Outras questões, mais 2 ele falou apenas: liberdade de expressão e tolerância para com quem pensa diferente. E é assim, então é isso que o PP, que o Progressistas tem colocado. Nós temos essa linha, mas tem que ter diálogo e tem que construir, né, para frente, pensando inclusive no histórico, na credibilidade de quem está falando. Falando Esperidião Amin, meu pai, meu saudoso pai, se o Amin fosse candidato ao que fosse, meu pai dizia: o meu voto é dele. Meu pai achava o Esperidião Amin um dos políticos, e eu acho também um dos políticos mais inteligentes
que nós já tivemos aqui em Santa Catarina. Eu ainda não tive o prazer de entrevistá-lo, quem sabe um dia, quando trouxer ele a Balneário, a gente consegue fazer essa agenda. Para a gente fechar, André, tu conseguiu passar uma lei que eu acho que vai ser o pé no saco de muito político. Eu acho. Quando você começa a dar voz às pessoas e oportunidade para que elas se manifestem, vai complicar. Eu queria que tu explicasse para nós essa lei, como ela vai funcionar, se o prefeito já assinou, se vai assinar. Sandro, importante a gente falar então do plebiscito, referendo e iniciativa popular. Primeiro, então, para as pessoas entenderem de cara o que permite, né? Então, vamos pensar, a partir das eleições de 2024, além das pessoas votarem, por exemplo, para prefeito, para vereador, votarem em temas relevantes, estratégicos e polêmicos da cidade, votar sim ou não naquela pauta. Por exemplo, em 2001, teve a votação pelo alargamento da faixa de areia, embora exista crítica do número de pessoas que participaram, a forma que foi feita, mas a maioria da população definiu pelo alargamento e anos depois a obra aconteceu. Qual a diferença de plebiscito, referendo e iniciativa popular, né? O plebiscito é quando a gente decide antes de algo acontecer, seja o quê? Uma obra ou uma lei. Se as pessoas recordarem, em 93 foi votado para definir a forma de governo, se seria república ou monarquia, e o sistema de governo se seria parlamentarismo ou presidencialismo. O referendo é quando se decide depois da regra. Então, por exemplo, em 2005, lá a questão para desarmamento, qual era a posição da população em relação a esse tema, que já existia uma regra. A iniciativa popular é a possibilidade do cidadão iniciar um projeto de lei, direto na Câmara de Vereadores, por exemplo. Então, a nível nacional, a lei de ficha limpa foi por iniciativa popular. Como se fazer isso e como que nós construímos a lei? Eu apresentei ainda lá em 2019 o projeto, com esse objetivo das pessoas decidirem determinados temas, depois reapresentei em 2021, e aí veio uma emenda constitucional, porque já fechou, né, a visão nacional de que nas eleições municipais se faça essa consulta até para não ter outra despesa. Já vai estar tudo mobilizado, TRE, vai ter a urna, já vai ter votação, então por que não consultar de algum tema? E isso faz o quê? Da qual possibilidade? Vamos dizer o seguinte, temas polêmicos. Tinhas falado antes aqui da Restinga, na praia. Então, às vezes surge um tema polêmico. Já foi falado do naturismo na Praia do Pinho. Aquele porto que queriam fazer aqui? Exatamente, porto para transatlântico, para navio de cruzeiro. Mas pode ser norma também. A regra de mobilidade em cima do patinete elétrico, que vai para né, vamos ver se a população concorda. Poderia ser até o plano diretor. Então, permite as pessoas participarem diretamente, democracia direta, permite as pessoas participarem diretamente, avançando até no sentido, né, de pertencimento, de decidir o futuro da cidade. Como que faz isso agora após a aprovação da lei? Isso pode ser proposto diretamente pela população, com assinatura de 5% do número de eleitores. Eu tinha proposto 3%, infelizmente teve uma emenda do vereador Gelson que passou para 5%, deixou um pouco mais difícil. Hoje o número de eleitores em Balneário Camboriú é mais ou menos 102 mil, então seriam 5 mil eleitores que podem fazer um abaixo assinado, de forma física ou eletrônica, depois que a Câmara se adequar, e dizer que quer que tal tema seja constado nas eleições, junto com as eleições, a partir de 2024, porque isso vai ser uma tendência. 2024, 2028, pode ser que nas eleições nacionais também acabe ocorrendo algum tema nacional ou estadual, enfim. Quem mais pode iniciar? Os vereadores. A minha ideia é que fosse por 1/3 dos vereadores, ou seja, 7, mas também com aquela emenda do vereador Gelson dificultou um pouco mais, precisa de 2/3, então tem que ser 13 vereadores para definir uma pauta, ou o prefeito. Então são as 3 formas de consultar. Agora, assim, isso permite o quê? Que as pessoas consigam que determinados questionamentos, determinadas normas, ou visão de cidade, que por vezes até não passam na Câmara de Vereadores, né? Como já falamos, o cenário que ocorre na Câmara, que não conseguimos abrir uma CPI, que do caos que está lá o saneamento, porque só temos 5 assinaturas, porque os demais são na base do governo.
Então acaba ocorrendo em outros projetos que são como um empréstimo de 100 milhões num local que não tem gestão, né, aprovado de qualquer forma porque a base do governo consegue. Então, outras normas que as pessoas estejam incomodadas podem, através de um abaixo-assinado, dentro das regras ali do plebiscito, por exemplo, se for físico, seria o nome, o título de eleitor, a assinatura, e podem encaminhar para a Câmara para rejeitar, precisa de 2/3 para rejeitar, e aí iria para a consulta popular. Balneário está ainda saindo à frente, são poucos municípios que estão regulamentando, vai ser uma tendência a ocorrer no país todo e é um avanço. É exatamente no sentido que falamos, prefeito não é dono da cidade, vereadores não são donos da cidade. Quem é dono da cidade é o povo da cidade e que tem o direito de avançar no processo democrático e poder votar em temas importantes de plebiscito, referendo, por exemplo, junto às eleições. Se eu sair hoje aí e conseguir 5 mil assinaturas dizendo o seguinte, nós queremos um hospital vertical para Balneário Camboriú. Um hospital que tenha espaço físico. Nós estamos Perfeito. Aquele hospital é um absurdo, né? O hospital de campanha que foi feito ali é para campanha, hospital de guerra. Verdade. Tá? Já está na hora de desmontar aquilo ali e fazer um... Então, mais um tema que concordamos, Sandra. Se eu sair... Tem um prédio que tem que ser feito em Balneário Camboriú, onde é o hospital, né? Que acabava com esse problema de fila, de gente, é só construir um prédio decente aqui dentro. Se eu sair, conseguir 5 mil assinaturas dizendo nós queremos um hospital vertical em Balneário. O que acontece? Muito bem. Vai para a Câmara de Vereadores, a Câmara pode rejeitar por 2/3, ou seja, 13 vereadores teriam que votar contra para isso não ir para frente. Lógico que esses vereadores votando contra um pedido de 5 mil eleitores, né, o futuro deles também estaria bem imprevisível, mas, enfim, aí tramitaria, seria um decreto legislativo, a Câmara mandaria para o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE vai preparar lá a questão no dia. Você é favorável ao que o Hospital Municipal Ruth Cardoso seja vertical? Sim ou não? Então, ótima pergunta, Sandra. Além de votar o prefeito, além de votar o vereador, teria essa pergunta, ou mais perguntas, né? Vai depender do tempo que der para deliberar ou que for possível encaminhar, e a população vai dizer sim ou não. Se sim, naturalmente, né, vai ter que ocorrer essa obra. Se não, a tendência seria manter daquela forma. Importante a gente refletir de outros locais. Eu vejo uma grande experiência de democracia no caso do Reino Unido, o Brexit, né? A saída do Reino Unido da União Europeia. Então, a maioria da população... Vinha aquele pedido para sair, que o Reino Unido saísse da União Europeia. O primeiro-ministro não era favorável, mas fez o plebiscito. Quando o sim ganhou, ele não concordava com o assunto, não se sentiu à vontade de encaminhar a saída, ele renunciou ao cargo, assumiu um outro primeiro-ministro que tocou aquilo que o povo decidiu. Eu tenho cidadania italiana também e recebo do consulado frequentemente o formulário lá, olha, foi votada a lei tal com mudança constitucional na Itália, você concorda ou não? Se a maioria der não, aquela mudança constitucional não vale. Quem tem o poder na mão é o povo, mas que vai amadurecendo e cada vez mais vai entender dessas possibilidades. Então, é uma grande oportunidade para a população poder participar. E quem está hoje com cargos no futuro vai poder, e não vai estar lá na frente, mas vai poder votar em temas importantes para a cidade no futuro, no dia da eleição também. Essa tua lei, cara, dá mais poder para nós, população, do que um vereador. Uhum. Porque o vereador não pode fazer nenhum tipo de projeto que exonere, que tenha custos para o município. Nós, cidadãos, podemos sim, se a gente chegar a um acordo aqui, vamos lá, vamos fazer o baixo-assinado nosso aqui, que a gente precisa de tal obra em tal local, ir lá, conseguir as assinaturas e passar na Câmara, vai para o plebiscito lá para a eleição e todo mundo der sim, cara, o prefeito ele se obriga na próxima gestão a construir aquilo que foi determinado pela população. É verdade. É poder para os municípios. Cara, parabéns pela ideia, né? Vou te chamar para aquela mesa redonda, eu sei que tu adora fazer um bate-papo. A minha ideia vai ser um programa aí de 2 a 3 horas, assim. Sentar, bastante água e conversar sobre cidade. Porque a verdade é uma só. Alguns temas nunca mudarão. Educação, segurança, mobilidade, são temas que prefeito nenhum na história vai resolver.
vai todo mundo amenizar. Por que isso, Sandro? Porque é fácil, cara. Tu não para de transar em casa e não para de nascer filho. Não para de nascer filho, não para de chegar gente. Quanto mais gente, mais problema. É caos. É o caos transformando em caos sempre. Né? Ninguém nunca vai acabar com o problema da mobilidade, porque cada vez tem mais carro. Quem tem um carro quer 2, aí vem o filho que já quer um também, já são 3 carros em casa. É problema, querendo ou não. É que as pessoas só veem a mobilidade do problema lá andando na rua. A mobilidade começa em casa. Né? Cada um tem o seu carro, já ferrou tudo. Educação. Cara, sempre vai ter problema de educação. Vai chegar um dia que não vai ter prédio suficiente para botar todo mundo na escola. É fato. Nasce mais gente do que morre, cara. Mas ali na frente já vai dar uma mudança nisso. Mas enfim, aí são... Saúde, meu Deus. Eu tô aqui, ó, gripado, tô ruim. Esse aqui tá tossindo, é uma coisa. Mas sempre vamos ter problema de saúde, nunca vai ser o suficiente. Porque, e olha que no Brasil, a gente com todos os problemas que a gente tem no Brasil, nós somos muito, muito abençoados. Levante a mão pro céu todo dia e diga assim, ó, santo aquele que inventou o SUS. Cara, eu li reportagem essa semana nos Estados Unidos de pacientes, tá, que não tinha dinheiro para pagar. Cara, os enfermeiros pegam, botam na calçada, no chão, cara. Aqui tá ruim? Tá. Aqui não é um hotel 5 estrelas. Demora, às vezes, uma consulta. Mas ninguém faz isso contigo. Se tu conseguir, se for um caso de ser hospitalizado, tu vai, tu se interna, ou tu sai morto, ou tu sai vivo, mas vão cuidar de ti. Agora te expulsar do hospital doente, cara, porque tu não tem grana para pagar. Santo SUS, querido. É que tem coisa que a gente... Por isso que eu digo, as pessoas têm que buscar informação. Buscar informação para entender o que tem. A pior merda que tem é tu ficar reclamando de tudo e tu não ter ideia daquilo que tu tem. Né? Eu, graças a Deus, eu sou um rapaz não muito inteligente, mas eu tento me informar. E eu acredito que essa tua lei, cara, vem transformar, sabe? E ajudar as pessoas a pensar mais, a querer fazer a sua parte. Eu não quero ser político, sou muito sincero pra ti. Eu não quero ser candidato a nada, eu já trabalho pra caramba aqui. Se eu tiver que ser político, eu tô ferrado. Eu quero cuidar da minha empresa. Mas eu adorei a ideia de eu poder ter a oportunidade, de repente, de uma ideia ou outra, fazer um movimento. E tentar contribuir com a cidade de algum jeito. E esse teu projeto de lei veio para isso, para dar força e poder para as pessoas comuns da cidade. Parabéns por isso. Para fechar, a câmera é tua. Manda um recado para Balneário. Bom, obrigado pela oportunidade, Sandro. A gente procura, durante toda a atuação, estou no segundo mandato como vereador, mais um que estive como suplente, foram uma série de iniciativas que conseguimos fazer no sentido tanto, por exemplo, algumas normas, né? Falar da cobrança do prefeito para prestar contas de promessa e campanha no decorrer do mandato, foi uma iniciativa do nosso mandato. A lei de inovação, ciência e tecnologia, que foi para diversificar a nossa economia, o projeto de saneamento, de segurança hídrica e desenvolvimento sustentável também do nosso mandato, pensando na questão de água e esgoto. Então temos uma grande atuação no legislativo histórico, por isso que decidi, a partir do ano que vem, não mais ser candidato a vereador. Existe um reconhecimento também na nossa atuação com prêmios que conquistamos como administrador de destaque aqui em 2015, como administrador de destaque na Foz do Itajaí, na área pública, em 2017, pelo Conselho Regional de Administração, prêmio de inovação que recebi aí da Cibalc, entre outras instituições, em 2021, em função da lei de inovação. Já falamos da experiência da nossa família, né, do governo Gilberto Américo Meirinho, que nos estimula nesse sentido a ter a visão aí para o futuro de Balneário Camboriú. Então, por isso, dessa conversa de se colocar à disposição como pré-candidato pelo Progressistas para o ano que vem, mas agradecer em geral a todos que nos acompanham e a cada um que contribui direto com o nosso mandato, porque muitas das nossas iniciativas são sugestões diretas da comunidade, projetos que já debatemos em audiência pública na Câmara de forma técnica, com universidades, com técnicos de determinadas áreas, das mais diversas, e é dessa forma que a gente vai procurando construir de forma equilibrada, não no sentido, né, é porque o partido X defende, o partido Y não defende. Não, mas o que a cidade precisa?
como que vai ser o futuro da cidade. Dessa forma que a gente pretende continuar caminhando, tanto no Legislativo quanto na pré-candidatura. Vereador, eu te agradecer pela oportunidade e dizer que estamos sempre à disposição. Eu que agradeço, o André, sempre que eu peço, está disponível. Mandar um beijo aqui para a Cátia, que está aqui nos estudos com a gente, nos acompanhando. E dizer... Eu sou André Meirinho, vereador em Balneário Camboriú. Gostou do vídeo? Se inscreva, compartilhe e acompanhe também as nossas outras redes sociais.